Bom, pessoal, voltando aqui agora para a gente fazer a nossa aula de matemática. E hoje nós vamos aí trabalhar um pouco do nome dos números. Porque não dá para pensar em matemática sem pensar nos números. E aí a gente precisa aprender também sobre o nome dos números. Como é que eu leio, como é que eu escrevo um número? E aí eu percebi, eu senti que vocês nas aulas aí para o áudio, né, para produzir um áudio, vocês estavam com uma certa dificuldade em fazer a leitura dos números. Não se preocupem que isso é natural da idade de vocês. Vocês estão aprendendo ainda como é que a gente lê um número. Então, a Pro vai dar algumas dicas hoje para vocês, tá bom? Por exemplo, no livro de matemática de vocês, que é esse livro aqui rosinha, que é o Buriti Mais Matemática, quando vocês abrem o livro, deixa eu pegar aqui uma página, ó. Quando vocês abrem, aqui tem a página 75. E aí, ó, já tem o nome do livro, que legal, ó, 75. Muito legal, então eu consigo ler esse número aqui, olha. Então, em qualquer página que vocês abrirem, deixa eu abrir uma outra página aqui, ó. Página 117. Ó, 117, tá? O nome do número aqui, ó, olha só. Deixa eu pegar uma outra página que esteja branca. Por exemplo, aqui, ó, a página do palhaço que vocês tinham feito. Olha aqui, ó, página 16. 16. Aqui tá o nome do número. Então, todos os números têm nome, assim como a gente. Tudo tem nome. E com os números não é diferente. E aí a gente tem que aprender a ler esses números para poder também aprender a escrever esses números. E aí, o que a Pro fez? Vocês vão imaginar aí que vocês têm um endereço na mão, só mentaliza. Tem um endereço na mão. O que é o endereço? É o nome e o número da casa, o nome da rua e o número da casa de vocês. Aí a Pro desenhou aqui uma casa com um número. Olha só. Então tem um número. Que número que é esse? Que número é essa casa? Vamos imaginar que é a Rua das Flores. E aí tem um número. Como é que eu vou ler esse número? Ele tem um nome. Ele tem o número 8 e o número 5. Mas eu não leio 8 e 5. A gente lê diferente esse número. Ele tem esses dois números, 8 e 5, mas eu leio 85. Porque esse número aqui, ó, ele é o número 80 mais o 5. Então, 80 mais 5 vai ficar 85. Olha que legal. Então, essas dicas para a leitura do nome vai ficar bem mais fácil quando vocês começarem a ter a noção de como o número é composto. Por exemplo, o número, deixa eu anotar um outro número aqui, 17. Número 17. O número 17, ele é composto do número 10 mais o 7. Mais, né? Mais o 7. O número 10 mais o número 7. Vai ficar 17. Então, 10 e 7. Esse mais aqui, a gente só substitui pelo E, pela letrinha E. Vamos imaginar aqui, ó, que esse mais virou uma letrinha E. 17. Olha que legal, 17. Ficou fácil agora para fazer a leitura? Os outros números também têm nomes diferentes. E aí a gente vai aprender uma técnica agora, olha. Para essa técnica, vocês mesmos vão produzir esse joguinho. Vocês vão pedir aí a ajuda da mamãe, do papai, ou do responsável que está aí com vocês, a irmã, o irmão. E vão precisar de uma tesoura. Vocês vão precisar de folhas de sulfite ou folhas de caderno, dependendo aí, se vocês não tiverem folhas de sulfite, pode pegar rascunho, a Pro gosta muito de pegar rascunho para essas coisas.
qualquer folha vocês vão precisar. Vão precisar de copos descartáveis. Pro, eu só tenho um, não tem problema. Daqui a pouco a Pro explica como que vocês podem trabalhar com apenas um copo descartável. Mas se tiver mais do que um copo descartável, se tiver muito mais, é melhor, tá bom? Mais de 10, por exemplo. Se tiver, melhor. Se não, um só já é o suficiente. Vão precisar de canetinha também, lápis e borracha, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o copo descartável, vão fazer um molde, olha só. Vocês vão riscar aqui com a canetinha, fazer um molde. Tudo bem? Colocou em cima da folha de sulfite ou da folha de caderno, faz esses círculos aí, ó, com a boca do copo. Fizeram os círculos? O que a gente vai fazer? A gente vai escrever o nome dos números, olha só. Só que eu não posso escrever o nome dos números de uma forma regular, ou seja, 1, 2, 3, 4. Não, eu vou fazer aleatoriamente, vou pulando, ó. Que nem aqui a Pro colocou 8, 13, 60, 5, 18, 7. A Pro foi fazendo outros números, não foi regular, não foi de 1 em 1. 1, 2, 3, 4. Não, foi aleatoriamente. E aí vocês vão fazer isso com vários números. Olha aqui, a Pro fez com vários números. Depois eu posto a foto lá no grupo para vocês, dessas folhas aqui, tá? A Pro fez com vários números. Olha só, bastante números. E aí, o que vocês podem fazer? Vocês podem colocar essas folhas, uma do lado da outra, assim, na mesa, deitado na mesa ou na cama. E aí vocês vão escrever um número qualquer no copo, embaixo do copo. Eu tenho aqui 2 copos, eu escrevi esse número e esse número aqui, ó. Deixa eu só reforçar, que é para vocês verem que número que é. Então, eu tenho aqui este número e este número. Como é que eu falo esses números, Pro? Eu tenho o número 1 e 1. Como é que eu leio o 1 e 1? E como é que eu escrevo? Esse número aqui, ele vem depois do 10. Então, eu vou lá na tabela dos números, se eu precisar, eu vou ver que esse número vem depois do 10. Então, 10, 11. 11. Aí eu vou procurar na minha cartela, por exemplo, aqui, ó. Tá lá espalhado na cama. Qual é o número que começa com a letra O? 11. O, 11. Aí eu vou, ó, procurar aqui na cartela a palavra que começa com a letra O. E vou colocar em cima. Olha aqui, deixa eu virar aqui. Olha aqui, ó, 11, e coloco em cima. Que legal, né? Eu vou aprender a ler e a escrever o número. Aí eu coloco em cima e deixo lá. Se eu tiver mais do que um copo, eu vou pegar outro copo e vou procurar agora este número aqui, ó. Este número começa com o número 7 e tem um 0. O 7 mais o 0, ele fica... O 0 tem o nome de enta, nesse caso aqui, enta. Então, vai ficar 7enta. 7enta. Então, eu substituo o 0 pelo enta. 7enta. E aí, eu vou lá na minha cartela novamente, procuro, ó, que número que começa com 7? Aqui, 7. 70, ó, 70, aqui, 70. Achei o número 70. Que legal, muito bom. E aí, vocês vão fazendo isso com todos os números. Ah, Pro, mas eu não tenho tanto copo descartável assim. Não tem problema. O que vocês podem fazer? Vocês podem apagar. Vocês pegam um paninho aí, apaga
o número, escreve outro. Deixa eu escrever outro número aqui. Por exemplo, esse número aqui que vocês vão saber qual que é. Que a canetinha, ela apaga no plástico, né? Se não for aquela caneta permanente. Olha só, esse número aqui, ó, começa com 5. 5 com 0, 0 é enta, então vai ficar 50. Ai, 50. Só que eu não falo 50, eu falo 50. Então, eu vou na minha cartela, vou lá pesquisar que número que começa com 50. E aí, o 50, ele tem um sonzinho diferente, ó, 50, parece que é 50. Aí, é com o quê, ó? 50. E aí, eu venho e coloco aqui, olha só. Para ficar uma dica legal também para vocês, vão lá no livro de matemática, procura esse número aqui, procura, acha aqui no livro de vocês, olha só que legal aqui, ó. Eu já tenho aqui, ó, o número 50 e eu sei como é que escreve, olha só que legal. E aí, ó, eu vou saber como ler também, ó, 50. E aí eu vou lá na minha cartela e coloco. Mas aí a regra do jogo, quem vai fazer são vocês. Se o seu irmão ou a sua irmã, o seu pai e sua mãe falar assim, pode consultar o livro de matemática para você saber o número. Vocês consultam, tá? Mas aí vocês montam a regra aí do joguinho de vocês, tá bom? Pro, mas eu não tenho copo descartável. Não tem problema. Olha só. O que dá para fazer? Dá para fazer várias cartelinhas dessa daqui, ó. E aí depois vocês só escrevem o número nela. Escreve o número que vocês querem. Por exemplo, esse daqui é o número 11, que a Pro já tinha falado. Deixa eu pegar aqui onde está o número 11. Na cartela aqui, achei. Aí vocês vêm, ó, e coloca em cima do número 11. Tudo bem? Não precisa, para não precisar do copo descartável, tá? Aí, eu não tenho como fazer vários desse, não tem problema também. Eu escrevo a lápis, que aí depois dá para eu apagar. Eu escrevo a lápis, o número que eu preciso, vou lá na minha cartela novamente, coloco em cima do número que eu estou precisando, ó, 12. Esse é o número 12, que vem depois do 11. E aí, olha só, eu venho aqui, ó, no 12 e coloco em cima do número 12. Viu? Que legal? Que fácil. Eu não sei ainda ler os números. Vai lá no livro de matemática, olha lá, número 1 e o 2. Como é o número 1 e o 2? Aí eu já sei como é que escreve. 12. Certo? Beleza? E para completar a nossa atividade, o que nós vamos fazer também? Nós vamos colocar, ó, em ordem. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Esse aqui, ó. Nós vamos colocar em ordem o nome dos números. Olha só, do 1, não estão todos os números, estão só os números iniciais. E aqui a gente vai descobrindo o nome dos números. Se precisar fazer uma pesquisa na internet, vocês fazem também, porque a internet está aí para nos ajudar também, ok? E agora que tem um recurso muito mais fácil, é só eu pegar o celular, escrever não, eu vou lá no Google Voz, aí aciono o Google Voz e falo assim, 12. Olá. E aí ela tá pesquisando. Quando ela, ó, tá pesquisando. Este é um resultado de YouTube relacionado a isso. 12. 12. O que você quis dizer? Ela não entendeu. Número 12. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. E aí, ó, ela me deu o resultado aqui não sei se vocês conseguem ver aí, do número 12. Não sei se vocês estão aqui, ó, número 12. E aí ela me deu, eu não precisei nem escrever, ela me deu como é o número 12, tá bom? Então, vocês
tentem ver aí nome do número 12 no Google e ela vai responder aí para você. Beleza? Vamos usar a tecnologia a nosso favor, tá bom? Espero que vocês consigam fazer essas duas atividades, tanto o joguinho como o nome dos números no caderno. Tem várias dicas aí de aprender o nome dos números. E ó, bola para frente, tá? Que logo mais vocês vão aprender direitinho como é que escreve e como é que lê todos os números. Beijo, até daqui a pouquinho.